Esse vídeo é uma resposta de Deus para a sua vida. Porque você orou, você falou com Deus. E você pediu para Deus falar contigo. Essa mensagem só chegou na telinha do teu celular por 2 motivos. Porque Deus ouviu a tua oração e viu a tua lágrima. E o segundo motivo é porque Deus decidiu entrar com providência no meio do processo em que você tem vivido. O Senhor me trouxe aqui com pressa, viu? Porque Deus manda dizer: eu tenho pressa, eu tenho urgência em tratar, em trabalhar, em operar e fazer o meu milagre acontecer na sua vida. De uns dias para cá as coisas têm piorado, não é verdade? De uns dias para cá as coisas têm apertado para o teu lado. De uns dias para cá a situação ela tem ficado meio que complicada. De uns dias para cá a situação tem meio que se apertado para o teu lado. E Deus está falando comigo aqui agora, dizendo assim: ei Samuel, servo meu filho, fala com essa pessoa que se encontra aí, que tudo que tem acontecido na verdade é desespero do diabo para tentar te afligir, para tentar te derrubar, para tentar te destruir. Porque Satanás sabe que se você desistir hoje, se você aceitar a afronta, se você obedecer à circunstância, se você se prostrar diante da luta, você não vive o projeto, as portas se fecham, o milagre não acontece. Satanás, ele sabe que a partir do momento que você dizer assim: eu não vou mais continuar, eu não vou seguir em frente, ele sabe que as portas podem se fechar e o milagre pode não acontecer. Mas hoje Deus está falando assim: eu não vou deixar o inimigo zombar de você. Eu não vou deixar Satanás rir da tua cara. Eu não vou deixar Satanás se aproveitar da situação. Eu não vou deixar o inimigo pegar e tomar frente e tomar conta do ambiente, não. Eu vou mover céu e terra. Vou entrar com providência. Vou quebrar o protocolo e vou liberar a minha bênção sobre a tua casa, sobre a tua vida. Deus manda dizer assim: eu tenho bênção liberada, eu tenho projeto preparado, eu tenho milagre decretado para acontecer na tua casa. Deus tem milagre decretado para acontecer na tua casa. E hoje eu quero orar. Eu quero apresentar a sua vida diante de Deus. Deus me trouxe aqui com 3 propósitos específicos. Primeiro, entregar o decreto. Segundo, preparar o seu coração. E terceiro, orar para proteger você, para blindar a sua casa e guardar a tua vida. É por isso que eu peço muito da tua atenção hoje. Não muito, mas me empreste um pouquinho da tua atenção, para que você possa tomar posse, para que você possa sair daqui de posse da sua vitória. Porque eu tenho certeza, eu tenho convicção que o Senhor, ele vai agir. Eu tenho certeza e eu tenho convicção que o Senhor, ele vai tratar, que o Senhor vai operar, que o Senhor, ele vai mover céu e terra, vai entrar no ambiente, vai quebrar protocolo, vai desfazer o laço e vai mostrar que ele é com você. Porque quantas das vezes você não se trancou no quarto e você disse assim: eu não aguento mais. Quantas das vezes você não falou consigo mesmo, não falou consigo mesma, dizendo assim: tá difícil demais, tá complicado demais.
eu não sei se eu vou conseguir suportar. Quantas vezes você não chorou dizendo assim: eu não tenho mais força, eu estou cansado, eu estou cansada, e Deus sempre do teu lado, te observando, preparando o momento certo para poder agir, para poder tocar e dizer: eu vou entrar com providência nesse deserto, nessa situação. Eu vou entrar com providência no meio desse processo. Quantas das vezes Deus não ficou só a observar, para poder agir, para poder tratar, para poder entrar, para poder operar, para poder fazer milagre? Quantas das vezes Deus, Ele não ficou observando, só ali tratando, esperando o momento certo, porque Deus, Ele sabe a hora certa, o momento certo de poder fazer o seu milagre. Elebando rebederg, alabaxere menagasai. Ah, pastor, mas está complicado, está difícil, está dolorido. Deus sabe que está complicado. Deus sabe que está dolorido. Deus sabe que está difícil para você, que é luta. Deus sabe que é peleja. Deus sabe que você tem chorado demais, que você tem lamentado demais. Mas se existe uma coisa que o Senhor, Ele mais ama fazer, é cumprir promessa. Se tem uma coisa que Deus mais ama fazer, é se apresentar na hora certa para surpreender. Se tem uma coisa que Deus ama fazer, é se revelar na hora certa para fazer milagre. E Ele manda dizer hoje para crente, para servo, para serva dele que chegou aqui: eu vou me revelar na hora certa para fazer milagre acontecer. Daqui a pouco eu vou estar fazendo uma oração profética. Vou apresentar o nome, o projeto, a família, e vou fazer uma oração de blindagem espiritual, porque eu vim aqui com 3 propósitos: orar para Deus blindar e proteger. O segundo propósito de Deus ter me mandado aqui é para preparar o seu coração para o que está para acontecer. E terceiro propósito é entregar a palavra de decreto. Talvez não aconteceu ainda porque você não estava preparada. Talvez não aconteceu ainda porque você não estava preparado. Talvez porque você ainda precisava se preparar. Talvez porque você ainda precisava orar mais. Talvez porque você ainda precisava abrir mais o coração ou chorar mais, eu não sei. Mas Deus está dizendo hoje: chegou o momento de você viver o decreto de Deus. A única coisa que eu sei hoje é que Deus, Ele tem os seus escolhidos. Você vai fazer o seguinte agora: você vai colocar o seu nome aqui do lado, o seu pedido de oração. Coloque o seu nome, coloque o seu pedido de oração que eu quero estar apresentando. Pode apresentar o nome de alguém que você ama, de um ente querido, de um parente seu, de alguém que você queira apresentar hoje diante do altar do Senhor. Pode colocar aí do lado. Apresente o nome dessa pessoa. Apresente a sua casa, um projeto, um desejo seu. Eu vou estar colocando no altar do Senhor. Eu vou estar fazendo esta oração junto contigo, colocando diante de Deus para blindar, para proteger e para Deus entrar com providência, responder com milagre e surpreender a sua vida. Porque eu não faço nada. Eu sou só um precursor da palavra.
Eu sou só um mensageiro, um instrumento de Deus, que vim aqui para colher as orações e levá-las até Deus. Os incrédulos, eles não acreditam. Tem gente que quando se depara com uma mensagem dessa, não quer nem saber, não ouve, não dá crédito, não dá bola para a mensagem, não valoriza a mensagem e acaba desprezando. Mas tem gente que Deus escolhe a dedo para ouvir o recado, e eu tenho certeza que Deus escolheu você. A palavra do Senhor diz assim: tudo é possível para aquele que crê. E eu tenho certeza que você tem fé no teu coração, porque se tu não tivesse fé, tu já tinha desistido há muito tempo. Se não tivesse fé no teu coração, você não teria chegado até aqui. Sabe por quê? Porque o Senhor tem te sustentado por meio da tua fé. Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 37, o autor de Hebreus, ele diz assim: espera só mais um pouquinho, só mais um pouquinho de tempo, porque o que há de vir virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Mas se ele retroceder, Deus não tem prazer na alma dele. Mas se ela retroceder, Deus não terá prazer na alma dela. Todavia o meu justo viverá pela fé. Aí ele diz: nós não somos os que retrocedem para a perdição, nós somos daqueles que avançam para a conservação da alma. Nós somos daquele que dá um salto, um avanço. Por meio da fé a gente avança, por meio da fé a gente conquista, por meio da fé a gente vive projeto, por meio da fé a gente chega na onde Deus projetou, se arrastando, chorando, sofrendo, levando pancada, mas a gente chega. Porque é por meio da fé que Deus sustenta. Deus ajudou Samuel no vale, quando eles estavam enfrentando batalha. Eles chegaram no lugar, o nome daquele lugar foi chamado de Ebenezer, porque naquele lugar eles disseram: até aqui nos ajudou o Senhor. E ficou canonizado o nome Ebenezer, que tem como significado: Deus tem nos ajudado até o presente momento. Se tu chegou até hoje onde tu chegou, é porque Deus tem te impulsionado, tem te capacitado, tem te orientado, tem te dado força, tem pegado na tua mão, tem te orientado e tem dito assim: eu não te largo, eu não te deixo, eu não te abandono, eu não te deixo na mão, eu vou sempre estar do teu lado em todos os quesitos, em todos os momentos, em todos os processos, em todas as circunstâncias. Deus se fará presente do teu lado para te ajudar, para te fortalecer, para te abençoar e para ser o teu Deus, o teu Pai, o teu amigo, o teu professor, o teu conselheiro, o teu psicólogo, o teu instrutor, o teu guia, o teu parceiro. Ele vai ser sempre um Deus que estará presente na tua vida no momento em que você mais precisar. Mas o diabo, ele vai ficar: desista, vai ficar aqui soprando no ouvido: para com isso, Deus não te vê, Deus não te ouve, Deus não é contigo, Deus está longe de você, Deus não tem plano, Deus não vai fazer. E ele vai sempre ficar dizendo: cadê teu Deus? Te abandonou, te deixou passar por isso, Deus não está te ouvindo. Deixa de clamar, desista de insistir, fica sempre naquela persistência. Só que a palavra de Deus diz: porventura os ouvidos de Deus estão tampados para que não possa ouvir, a mão de Deus está encolhida para que não possa abençoar. Ei, o profeta diz: não, a mão de Deus está estendida, ela está estendida para pegar o projeto, para abençoar, e os ouvidos de Deus estão abertos para ouvir o clamor do aflito, para atender a oração do necessitado, para ouvir as lágrimas daquele que chora. A Bíblia diz, Salmo 37, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu nunca vi um justo
desamparado, nunca vi. O salmista disse: porque o justo ele pode passar pelo aperto, vai. O justo passa por luta. Até Asaf, um dos maiores adoradores, um dos instrumentos de Deus de poder na terra, quando abria a boca para louvar, o céu descia, a glória descia. Quando Salomão está para construir o templo, que Salomão termina, sacrifica, eles estão adorando, Asaf está regendo o coral, ele está ali junto com os adoradores. A Bíblia diz que a glória de Deus desce. Asaf foi um dos ícones de adoração, de levitas que foram instrumentos de Deus para adorar ao Senhor. Era Asaf. Terra sob calamandarari. Derebeder guiandou que me afaço que lebeder assai. Esse era Asaf. Mas o mesmo Asaf que você está ouvindo eu falando, que até falando dele parece que a gente está falando de um super-herói, ele chegou a dizer: quando eu vi a prosperidade do ímpio, quando eu comecei a olhar para as facilidades que o ímpio vive e as dificuldades que o justo enfrenta, os meus pés quase que se desviaram. Ele ficou com a alma abatida, com o coração machucado, e ele começou a questionar a Deus. E Asaf escreve em um dos salmos, dizendo que ele quase deixa os seus pés se esvaecer, porque o ímpio prospera, o ímpio tem tudo que quer, a vida é fácil, ele prevalece muitas das vezes sobre impunidades. Mas ele disse, mas na frente, no mesmo salmo: quando adentrei na casa do Senhor, os meus olhos se abriram. Daí então eu percebi que é mais precioso estar na presença de Deus. Mais vale um dia na presença do que a vida inteira no mundo. Mais vale um momento na presença do que a vida inteira no mundo. Asaf estava ali dizendo: eu percebi que não é o começo da vida, não é o meio da vida que conta, mas sim o final dela. Porque o ímpio pode se dar bem no começo, pode se dar bem no meio, mas o seu fim é inevitável, é triste, é complexo. O justo pode padecer, sofrer no começo, sofrer no meio, mas o seu fim é glorioso, o seu fim é maravilhoso. E Deus está dizendo hoje: o que você vive hoje não determina o que você vai ser lá na frente. O que você passa hoje não determina quem você vai ser na frente. A forma como você enfrenta lutas hoje não determina quem você vai ser lá na frente. Papai está dizendo: não olhe hoje para o tamanho da sua luta, não se empaie hoje com o tamanho da tua dificuldade, não se detenha hoje com o tamanho da tua aflição. Apenas deixe Deus manter a tua visão focada nele, manter o teu coração focado em Deus, manter a tua fé iluminada na presença, na rocha que é o Senhor, o Todo-Poderoso, que vive e que reina para para todo sempre. Mantenha a sua visão focada naquele que tem poder para mudar a tua história. Asaf manteve sua visão focada em quem tem poder e graça, autoridade, unção e força. Manteve a sua visão focada no grande, no todo-poderoso Deus. Deus está falando hoje com o adorador que chegou aqui. Continua adorando, porque Ele disse: quando eu percebi, o meu coração se encheu de alegria. Eu entendi
que às vezes é necessário passar por situações para chegar na onde Deus projetou. Porque o ímpio faz da vida o que quer, vive da maneira que deseja, mas não chega na onde Deus projeta. Sabe por que o fim do ímpio é ruim? Sabe por que o fim do ímpio é doloroso, é complicado, é tenebroso? Porque ele decide o seu trajeto. Mas quando Deus decide o teu trajeto, Ele já tem todo o percurso preparado. No começo vai ter pedra, no meio vai ter espinho, mas no final vai ter flores, vai ter um jardim. O ímpio, quando ele prepara, ele diz: não, eu quero flores no começo, eu quero jardim no meio, mas o final não é ele que escolhe, é o diabo. O Senhor está dizendo hoje: adore, independente da dor, independente da luta, independente da adversidade, adore, porque Deus te escolheu. Escute, você crê que Deus está preparando uma grande vitória para você? Confirma aqui do lado, digita assim: pastor, eu creio na vitória que Deus está preparando para a minha vida. Quem puder já clica no coraçãozinho, clica no joinha para dar uma força para essa mensagem. Aqui em algum canto deixa um joinha, porque papai, ele me chamou aqui para dizer assim: adore, porque a vitória vai chegar. A Bíblia diz lá no livro de Romanos, o apóstolo Paulo falando sobre Abraão, aí o apóstolo Paulo, ele disse assim: Abraão venceu a prova dando glórias a Deus. Sabe o que ele estava dizendo? Não é criticando, não é questionando, não é reclamando que você vai obter vitória, não é murmurando que você vai obter conquista, é dando glórias a Deus. O autor de Hebreus, no capítulo 13, ele disse hoje: se vocês ouvirem a voz do Espírito de Deus, não endureça o teu coração como foi na provocação, porque os vossos pais prevaricaram a vontade de Deus, reclamando e murmurando, fazendo segundo os conceitos dos seus corações. Mas vocês não reclamem, não murmurem, não questionem a Deus, não queiram obter sucesso de acordo com a sua vontade. Ouça a voz de Deus, adore ao Senhor e deixe Ele conduzir o teu coração, dando glória, exaltando. É como disse a canção de Lázaro: eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. A Bíblia diz que quando Moisés toca nas águas, a noite inteira Moisés com o cajado levantado, as águas sendo abertas, e durou uma noite aquele evento em que Deus soprou um vento para que as águas do Mar Vermelho se partissem ao meio e o povo pudesse passar a pé enxuto. Enquanto o povo estava passando pelo mar, o exército de Faraó estava lá atrás sendo impedido. Mas a Bíblia diz que tinha uma pessoa, uma mulher por nome de Miriam, que vinha no meio do caminho, passando por meio do mar, cantando com uma bandeirola na mão, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ela vinha cantando e dizendo: o Senhor é Deus. Só o Celebederegui assai. Adore hoje, declare hoje que o Senhor é Deus na tua vida. Declare hoje, diga aqui no comentário, comenta aqui: eu creio que Deus é na minha vida, eu creio que Deus é na minha casa, eu creio que Deus é no meu casamento, eu creio que Deus é na minha família. Comente e digite aqui do lado: Deus vai te dar vitória no meio do processo e você vai vencer, porque papai vai te exaltar, papai vai te levantar, papai vai te erguer, papai vai te dar vitória, papai vai fazer você chegar tão longe, mas tão longe que você vai viver vai viver tanto projeto, tanta bênção, tanta coisa, que você vai se surpreender. Deus está dizendo hoje: se prepara para sair do vale e viver o projeto. Se prepare para sair deste vale,
porque você vai viver o projeto de Decalaxebederiaçai. Você vai viver o projeto de Deus. Nessa sua vida você vai viver o projeto de Deus. Deus tem projeto para sua casa. Deus tem projeto para sua vida. Deus tem projeto para o seu casamento, para o seu filho, para a sua família, para a sua parentela. Deus tem projeto de vitória e Ele está dizendo hoje, no meio desse vale, no meio desse deserto, no meio dessa adversidade, no meio dessa tempestade, tu vai sair desse vendaval dando glórias ao Senhor, glorificando aquele que tem poder, exaltando aquele que está no controle de todas as coisas. Portanto, não olhe nem para a direita, não olhe nem para a esquerda, permaneça focado no centro. Faça como o apóstolo Paulo disse: eu esqueço do que fica para trás e avanço para aquilo que está diante de mim, prossigo para o alvo, para um prêmio. Faça como o salmista disse no Salmo de número 121: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Faça como o autor de Hebreus disse: mantenha a tua visão focada no autor e consumador da tua fé, que é Jesus Cristo. Deus está dizendo hoje para crente que chegou aqui: essa agonia vai passar, essa tempestade vai cessar. Lembre que tinha um homem, a Bíblia diz, chamado Gideão. Quem lembra da história de Gideão vai saber que Gideão foi um homem pobre, sua família humilde, um homem que estava se escondendo, em que sua nação estava sendo oprimida, o seu povo estava sendo oprimido pelos inimigos. A Bíblia diz que o povo estava sendo saqueado, tendo sua plantação roubada. A palavra do Senhor diz que tudo que eles plantavam era tomado deles à força. Eles não tinham autonomia sobre a sua plantação. Eles não tinham autonomia sobre o que eles plantavam. Faltava comida, faltava mantimento. Mas a palavra do Senhor diz que Gideão estava malhando trigo no lagar. O pouco que ele conseguia colher, ele se escondia, ia para um lugar onde não era para malhar trigo, era para malhar a uva. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor se apresenta. Deus, de forma teofânica, aparece em uma figura angelical como um anjo, denominado como o anjo do Senhor. Fala com Gideão dizendo: vai nessa tua força, homem, porque o Senhor, Ele é contigo. Aí Gideão diz: Deus é comigo, mas eu sou o menor, sou pequenininho, a minha família é pobre, a gente não tem condição nenhuma. E o homem de Deus diz: Deus é contigo, homem valente. Mas Gideão não era valente porque ele tinha força física, ele era valente porque ele era alguém determinado de atitude, que tinha um coração disposto a fazer o que fosse preciso para não aceitar a situação que acontecia naquele momento. A palavra do Senhor diz que aquele anjo fala com Gideão dizendo: Deus te escolheu para você ferir os inimigos como se eles fossem um só homem. Deus já te dá força, Deus é contigo. Vai nessa tua força, Gideão. Mas na frente de Gideão percebeu que era Deus. Ele se joga no chão e diz: eu vou morrer. Os meus olhos viram a Deus. Eu sou um homem pecador. Eu não mereço o que eu acabei de ver. Eu não mereço. Eu sou um homem pecador.
Só que Deus confirma com ele. Gideão faz prova. Ele disse: realmente Deus vai ser comigo. O chão vai ter que manter-se limpo, enxuto, enquanto a esponja vai permanecer molhada. Se Deus for comigo, o chão vai se manter molhado enquanto a esponja vai permanecer enxuta. No outro dia, Deus confirma. Deus mostra para ele que é com ele. Usa a boca de um inimigo em um acampamento, quando eles estão espiando o acampamento do inimigo. Alguém está falando ali dizendo: eu tive um sonho que Gideão vinha, desbaratava tudo. Porque certamente Deus é com Gideão. Até o inimigo estava falando que Deus era com Gideão. Gideão prepara o exército, 300 homens, toque a trombeta, troque a brusinha, e vamos clamar, quebra os cântaros, jogue no chão e comecem a gritar: pelo Senhor e por Gideão, pelo Senhor e por Gideão. E naquele mesmo dia, segundo a ordem de Deus, Gideão vai na obediência, enfrenta o exército e o inimigo, ele sai correndo, confuso, com o coração acelerado, porque Deus coloca para correr de diante de Gideão todos os seus inimigos, para que Gideão entendesse que quando Deus quer fazer, Deus não precisa pedir licença, Deus não precisa pedir permissão, Deus não precisa pedir conselho, e Deus não precisa estar pedindo por favor. Não, Deus quando quer fazer, ele desce do céu, ele entra com providência, toma a frente do cenário, ele decreta, ele cumpre, ele entra, ele dá vitória, e há de quem permanecer na frente da peleja. Deus está falando comigo hoje, dizendo assim: Samuel, chegou alguém aqui que está pensando que é fraquinho demais, que é incapaz. Deus está falando contigo hoje. Se for mentira, pode ignorar. Agora, se for verdade, escuta. Eu desafio você, deixa essa mensagem salva. Salva ela no teu celular, então mande no privado, no PV de alguém, para depois você vir lá, clicar e voltar aqui, porque você vai voltar aqui para testemunhar e agradecer. Você vai voltar aqui para dizer: pastor, tudo que o senhor falou vai acontecer na minha vida. Você vai voltar aqui. Deus me disse: amor, chegou alguém aqui que se sente inferior, que se sente incapaz, que acha que não tem força, que não tem capacidade, que não tem sabedoria, que não consegue. Deus está dizendo: ei, vai nessa tua força. Mas que força, pastor? Na força que Deus vai te dar. O apóstolo Paulo, ele chegou a dizer em 2 Coríntios capítulo 12, versículo de número 9: porque a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade. Porque quando eu percebi que eu estava fraca, aí é que eu vi que sou forte. Portanto tenho prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas tribulações, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, aí é que eu percebo que eu estou forte. Quando eu estou fraco, aí é que eu percebo que eu estou forte. Você chegou aqui dizendo: eu não sou capaz. Você chegou aqui dizendo: eu não vou conseguir. Você chegou dizendo aqui: eu não tenho capacidade nenhuma, eu não tenho jeito. E Deus está dizendo: eu não chamo pessoas capacitadas, eu capacito pessoas que eu chamo. Deus está dizendo: eu não chamo pessoas fortes, eu fortaleço pessoas que eu chamo. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala no capítulo 1: porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas pequenas desse mundo para confundir as grandes. Deus escolheu as coisas desprezíveis, as que não são, para reduzir a nada aquelas que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença do Senhor. Deus aniquilou a sabedoria do sábio, Deus aniquilou a inteligência do astuto, e Ele, o Senhor, se fez sabedoria. Aí o apóstolo Paulo diz: ora,
A pregação do Evangelho é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. É poder de Deus. E eu quero dar 3 direções para a tua vida que Deus mandou dizer hoje. Primeiro, prepare a tua casa, porque a tua casa vai ser palco de um grande reviravolta financeiro, Deus manda dizer. Porque o Senhor está dizendo, eu que dou estrutura. Quem falou com o Gideão foi Deus. Quem disse para Gideão que ele ia vencer foi Deus. E quem disse que era para Gideão ir naquela força foi Deus. Que força? A força que Deus daria para ele. Porque se você for agir na força do seu braço, você não chega. Se você for agir de acordo com o seu intelecto, você não vence. Se você for fazer de acordo com o seu entendimento, de acordo com o que você acha ou pensa, você não cresce. Agora, se você for fazer do jeito que Deus determinar, pode ter certeza, tem porta aberta, tem bênção decretada, tem milagre preparado, e você vai chegar na onde Deus projetou. Pronto. Acabou-se a história. É na força de Deus. Por que muitos quebram a cara? Porque não querem esperar o tempo de Deus. Não querem buscar confirmação, direção do Senhor. E acabam fazendo do próprio jeito e quebram a cara. Deus está dizendo, você vai nessa força, porque sou eu que vou te dar. O autor de Hebreus disse no capítulo 11 de Hebreus, quando fala sobre os heróis da fé. No capítulo 11 de Hebreus, quando o autor está dizendo, aplacaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, e na batalha se esforçaram. Sabe o que ele está dizendo? Quando ele diz da fraqueza tiraram força, ele está dizendo que homens viveram tempos de superação quando eles nem imaginavam que conseguiriam superar os seus próprios limites. Lembre Davi. Para muitos, Davi era incapaz de vencer o gigante, mas Davi foi lá em nome do Senhor com uma funda, em outras palavras, nos dias de hoje, com uma peteca e uma pedra. Porque a funda naquele tempo era um modelo de uma peteca que eles utilizavam, que eles giravam, um pedaço de pau com uma corda enrolada nele, onde eles botavam a pedra e giravam e tacava no alvo. Era como se fosse uma peteca nos dias de hoje, um estilingue, dependendo do ambiente em que você se encontra. Mas Davi estava lá com a fé, pequeno, frágil, fraco aos olhos humanos, limitado, mas tinha fé e uma peteca, e Deus no comando. Talvez você não tenha muita coisa, Deus está dizendo, o que você tem é o suficiente para Deus fazer. Deus não precisa de muito, Deus só precisa de um coração. Jesus disse para a mulher samaritana, Deus está à procura dos verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Deus não precisa de muito, Deus só precisa de um coração disposto a fazer a vontade dEle, a viver o projeto dEle, a chegar na onde Deus projetou. Escute com bastante atenção. Deus está dizendo hoje, eu te escolhi, eu te chamei, eu te separei para grandes projetos, para grandes milagres, para grandes projetos. Eu te selecionei para viver coisas lindas, coisas grandes e extraordinárias.
Não é do teu jeito, não é na tua força, não é no seu tempo. É do jeito de Deus, na força de Deus, no tempo de Deus. Primeira direção, financeiro. Deus já mudar, prepara a tua vida. Porque Deus vai te levantar e vai te dar condição. É Ele quem vai dar capacidade. Segunda direção, que Deus manda entregar para você hoje, é que o Senhor é aquele que vai te honrar. Deus está dizendo: eu vou te honrar diante dos teus inimigos. Escute, Deus está dizendo hoje: tem gente que você vai ver bater na tua porta pedindo perdão. A partir de hoje Deus está dizendo assim: eu vou enviar pessoas para falar na tua cara e dizer assim: verdadeiramente Deus é na vida dele, Deus é na vida dela. Tem gente que o Senhor vai colocar no teu caminho e vai dizer assim: me perdoe porque eu errei, eu falhei, eu me enganei em relação a você. A segunda direção de Deus para a tua vida é que o Senhor, Ele vai te honrar diante daqueles que te humilharam, desacreditaram e torceram contra e se levantaram contra a sua vida. Vão te aplaudir, vão te reconhecer como alguém que Deus levantou nessa terra. E a terceira direção, Deus manda dizer assim: se prepare, porque o Senhor vai começar a colocar portas na tua frente. Ele vai colocar chave. Deus está dizendo hoje: eu vou colocar chaves nas tuas mãos para você abrir portas que Deus colocará na tua frente. Portas de oportunidade, portas do sucesso, portas da prosperidade, portas dos projetos que Deus fará você viver. Portas que Deus fará você entrar, para você entender que o Senhor é aquele que cuida, que trabalha, que abençoa, que aumenta, que faz a pessoa prosperar na terra dos viventes. Deus está dizendo hoje: se prepare, porque você vai passar pelas portas que Deus decidiu abrir. Você vai entrar pelas portas que Deus determinou para você entrar. Laia sebe calabandaraia sai. Daramanda calabandaraia. Você vai entrar pelas portas que Deus determinou para você entrar. E eu quero estar orando por você agora, fazendo a oração de blindagem. Eu vou orar pela tua vida hoje. Quem não colocou o nome, coloque o nome, o pedido aqui do lado. Apresente agora. Aqueles que puderem, já clica no joinha, no coraçãozinho aqui em algum lugar. Fortalece essa mensagem. Deixa aquele mimo, eu gostei demais, porque você estará fortalecendo e abençoando a obra que Deus levantou. Abra o teu coração, feche os teus olhos e ora junto comigo agora, que eu quero estar blindando, protegendo e guardando a tua vida com esta oração. Pai amado, Pai querido, Senhor, eu entrego a vida deste homem, eu entrego, Senhor, a vida desta mulher em tuas mãos, e eu te peço, Espírito Santo de Deus, leva até o Senhor cada um desses pedidos, pois eu entrego a Deus todos os nomes, pedidos de oração, todos os comentários, Senhor, projetos, pessoas que estão sendo apresentados, homens e mulheres, que o Senhor possa colher, que o Senhor possa surpreender, que o Senhor possa, Senhor, fazer o teu milagre, e assim, Senhor, restaurar, transformar, curar, fazer a tua obra e entrar com providência para que essa pessoa entenda que o Senhor tem grandes bênçãos, projetos, milagres, que o Senhor tem maravilhas para fazer acontecer. Pois hoje eu decreto hoje uma blindagem, proteção, liberação, prosperidade, crescimento da parte de Deus, e que todo mal cairá por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba com muita fé no teu coração. Se eu fosse você, eu já deixava salvo, porque você vai voltar aqui para agradecer. Salva essa mensagem aí na telinha do teu celular. Deixe salvo, porque o Senhor, Ele manda dizer assim para quem chegou aqui hoje: se prepare para viver o novo, para viver o milagre. Tem mais alguém precisando ouvir esse recado? Mande para mais corações, envie para mais vidas.
para mais pessoas que precisam ouvir esse recado hoje. Pessoas que você vai ajudar com essa mensagem. Já fica com Deus. Se inscreva, ative o sininho e me siga. Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus.